TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. E você vai ver a seguir. Aumento de efetivo é estratégia da Polícia Militar para 2026. Brasil entra em 2026 com um cenário de indefinição para as eleições. Incertezas de ano eleitoral podem mexer com o comércio em Petrópolis em 2026. Agora no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O aumento de efetivo é uma das estratégias da Polícia Militar para o ano de 2026. E em Petrópolis não é diferente. De acordo com o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, ele espera receber mais agentes para aumentar o policiamento em Petrópolis. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, o tenente-coronel Rasteiro, comandante do 26º Batalhão, informou que o aumento de efetivo é uma estratégia da Polícia Militar para o ano de 2026. Segundo ele, há mais de 1.000 agentes em formação e o 26º espera receber mais policiais para aumentar o policiamento em Petrópolis. Isso é uma estratégia do comando da corporação, né? Nós temos mais de 1.000 policiais em formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Espero que a gente receba efetiva. Rasteiro comentou sobre a reabertura dos destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam nas entradas e saídas de Petrópolis. Através desta medida, o comandante do batalhão prevê um aumento de efetivo na cidade. Nós já colocamos o DPO do Alto da Serra e do Bingen para funcionar 24 horas através do regime adicional de serviço, que é o serviço extra, né, dos policiais. Então, pelo menos as entradas da cidade, as entradas e as saídas da cidade já estão protegidas, né? Mas estamos lutando para aumentar o efetivo aqui no 26º. E apesar de Petrópolis ter baixa presença de facções criminosas, de acordo com a polícia, ainda assim, as atuações desses grupos têm aumentado. Inclusive, em outubro de 2025, um assessor especial da Prefeitura de Petrópolis foi preso, acusado justamente de envolvimento com o tráfico de drogas e com facções criminosas. Nós temos feito constantemente operações em áreas com presença de facções criminosas. Então, nós estamos atuando com os dados de inteligência, com a parceria com a Polícia Civil também, com os dados recebidos, e podem ter certeza que aqui, em Petrópolis, o tráfico de drogas não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. Até novembro de 2025, Petrópolis registrou 160 denúncias e 818 violações contra mulheres, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. Para combater este tipo de crime, o 26º Batalhão conta com a Patrulha Maria da Penha, que realiza um trabalho de prevenção e repressão contra crimes de violência contra a mulher. Nós fazemos, além dos atendimentos, né, as denúncias, nós temos o acompanhamento das medidas cautelares, então a Patrulha Maria da Penha está sempre presente. Nós temos o aplicativo Rede Mulher, né, através do qual a mulher pode fazer a denúncia. Segundo o comandante do 26º Batalhão, uma das estratégias para manter Petrópolis entre as cidades mais seguras do estado é analisar as localidades do município e os tipos de crime que ocorrem nelas. E atuamos em cima desses dados, né? Isso é muito dinâmico, isso muda, às vezes, em uma semana, os índices criminais em determinada região mudam, então nós temos sempre que atualizar, sempre trabalhar em cima disso. Rasteiro ressaltou também a participação da imprensa na divulgação das ações policiais. A aproximação da polícia com a comunidade, com as pessoas, com os cidadãos, principalmente aqui no caso os petropolitanos, é o que nós estamos fazendo agora, principalmente através dos meios de comunicação, né? A mídia é nossa parceira.
Eu, como funcionário público, tenho a obrigação de dar transparência ao meu trabalho. Além disso, as reuniões da Polícia Militar com o Conselho Comunitário e com as associações de moradores também são muito importantes. Mas nós precisamos desse feedback, né? Tanto do feedback positivo quanto negativo. Né? Nós gostamos dos elogios, do reconhecimento? Claro, gostamos, mas gostamos da crítica também. Né, das críticas. É possível entrar em contato com a Polícia Militar através do número no DDD 24 992 22 1489. O anonimato é garantido. O Brasil tende a começar o ano eleitoral de 2026 em uma situação diferente da última eleição, ou seja, sem uma definição clara dos nomes que vão disputar o principal cargo do Executivo Nacional. Por um lado, a base do governo deve ter o atual presidente Lula, do PT, disputando a reeleição. Mas a oposição ainda não tem um nome certo por conta da inelegibilidade e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2026 vai ser um ano de grande importância para o cenário político brasileiro por conta da realização das eleições nacionais. Desta vez, diferente da eleição de 2022, que foi marcada pelo embate entre Lula do PT e Bolsonaro do PL, não existem muitos nomes definidos para a disputa do pleito até o momento. Ou seja, alguns movimentos ainda são necessários para entender o cenário da corrida eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser que aconteça alguma eventualidade, alguma coisa não prevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à sua reeleição a um quarto mandato como presidente da República, né? O grande adversário de Lula nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível até o ano de 2060. 27 anos por conta da condenação e 8 anos por conta da Lei Ficha Limpa no Brasil, que define que quem é condenado por decisão judicial colegiada fica impedido de disputar as eleições pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pela Lei de Ficha Limpa, o torna inelegível. Né? De início, ele está inelegível pelos próximos 35 anos. Por quê? São os 27 anos de condenação que ele tem que cumprir, mais os 8 anos depois de inelegibilidade. O advogado especializado em direito eleitoral explica que Bolsonaro só poderia participar do pleito em 2026 caso fosse anistiado pelos crimes que foi condenado. A atual situação de Bolsonaro pode ser relacionada com o que aconteceu a Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, quando o político do PT não pôde participar das eleições por estar preso, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula foi solto em 2019 e teve a possibilidade de concorrer novamente ao cargo de presidente após a anulação dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve irregularidade na conduta dos fatos na ocasião. Tendo essa situação em vista, alguns nomes surgem para representar a oposição. Um nome aí que mais desponta, aquele que mais se aposta, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio mesmo ainda não declarou exatamente se realmente será candidato à presidência da República. Pelo contrário, ele inclusive vem declarando que ele é candidato à sua reeleição ao governo de São Paulo. Alguns dos outros nomes que surgem para representar a oposição na eleição presidencial são Ratinho Júnior, do PSD, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo. Todos eles aí, enfim, trabalhando em cima de uma questão. Qual desses nomes conseguiria aglutinar os votos daqueles que são eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Apesar da expectativa de uma eleição ainda polarizada pela presença de candidatos apoiados por Bolsonaro e a base do governo com Lula, existe a possibilidade de surgimento de um terceiro nome na disputa, o ex-ministro e ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu do PDT recentemente, foi para o PSDB. Claramente, hoje é um nome que faz oposição ao governo Lula, mas ele não tem o mesmo perfil de direita, extrema-direita, que estaria ligado aí ao Bolsonaro. De acordo com levantamentos feitos pelo Instituto Alfa, Lula lidera em todos os cenários apresentados até o momento.
O petista tem 44% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 12%, Tarcísio com 9%, Ratinho Júnior com 4% e Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos com 1% das intenções cada. Lula ainda segue vencendo a eleição em todos os cenários colocados. Há um cenário de empate no segundo turno entre ele e Jair Bolsonaro, mas, enfim, Jair Bolsonaro não vai ser candidato na eleição do ano que vem. Nos governos estaduais também existem incertezas. Em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas é o grande nome caso tente a reeleição. Mas se ele participar da corrida presidencial, os nomes de Ricardo Nunes e Fernando Haddad surgem como possibilidades. No Rio de Janeiro, o principal candidato da eleição é Eduardo Paes, já que Cláudio Castro não pode concorrer novamente. Eduardo Paes é o nome que desponta ali com uma grande facilidade nessa disputa eleitoral, ainda sem muita clareza de quem é que poderia vir a disputar essa possibilidade com ele. Já em Minas Gerais, a situação também está indefinida. Pesquisas apontam o senador Cleitinho Azevedo como um possível postulante ao governo estadual, mesmo sem a confirmação da intenção de candidatura. O governo tenta ter ali um nome forte. Por quê? Porque Minas Gerais é um campo decisivo para a disputa presidencial. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e ele costuma ser decisivo na questão presidencial. As eleições nacionais de 2026 estão marcadas para acontecer nos dias 4 e 25 de outubro em todo o país. Neste pleito serão definidos o presidente e o vice, além dos governadores dos 26 estados da federação, que vão atuar entre o dia 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030, nos cargos em que forem eleitos. 2026 será um ano de eleições no Brasil e, historicamente, períodos eleitorais trazem incertezas econômicas que influenciam diretamente o comércio. Em Petrópolis, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas avalia como o cenário político pode mexer com preços, o consumo e o crédito para o próximo ano. Em ano eleitoral, a economia costuma ficar mais sensível. Mas, segundo pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ciclos eleitorais costumam gerar um movimento positivo no comércio. E isso aí impacta positivamente porque toda vez que nós temos eleições, né, nesse período de eleições, a gente nota aí que existem medidas aí que vão levar, né, vão possibilitar um consumo melhor pelas famílias. Além disso, em anos de eleição, o aumento de recursos em circulação e ações voltadas ao consumo costumam gerar um ambiente econômico mais favorável. Nossa expectativa é que esse ano eleitoral seja realmente igual a anos anteriores, quando também nós tivemos medidas que vieram realmente a levar ao comércio um bom desempenho em vendas. Apesar disso, as incertezas políticas costumam segurar decisões importantes na economia. Com a possibilidade de aumento de gastos públicos em ano de eleição, a queda dos juros pode demorar mais do que o esperado, o que mantém o crédito caro tanto para empresários quanto para consumidores. A própria CDL, inclusive, ela nesse período ela vai acompanhando e a gente vai orientando e vai informando sempre aos lojistas, né, o que está acontecendo e qual é a melhor maneira dele poder trabalhar para aproveitar aqueles momentos e no período eleitoral. A instabilidade político-econômica reduz a confiança de alguns empresários para investir ou contratar. O medo de uma mudança de rumo após as eleições faz muitos deles frearem expansões e priorizarem operações mais enxutas. Já outros mais confiantes continuam investindo normalmente. Alguns continuam fazendo seus investimentos, tá? E outros retardam esse investimento, aguardando o que vai acontecer no cenário político, né? Então você tem esses dois caminhos. A mesma coisa acontece com os consumidores. Com os juros altos, alguns passam a adiar compras de maior valor, e isso impacta diretamente o comércio. Tem consumidor que continua como aquele que tem uma segurança no seu trabalho, né? E ele continua fazendo o seu consumo normalmente.
Mas temos também consumidores que ficam apreensivos e ficam na expectativa. Não, eu não vou comprar agora. No varejo, o impacto costuma ser mais forte em setores como eletrodomésticos, móveis e produtos que dependem de parcelamentos longos ou financiamento. Um consumidor que pensa em trocar uma TV, pensa em trocar uma geladeira, né? Pensa fazer uma reforma na sua casa. Então, se ele está preocupado ali com o cenário político que vem à frente, ele às vezes aguarda. Não, deixa o meu dinheiro, deixa na poupança, deixa na minha aplicação e depois disso nós vamos ver como é que vai fazer o cenário e aí a gente então faz aquilo que a gente realmente deseja. Diante desse cenário, os comerciantes precisam se adaptar e alguns já começaram a se planejar para 2026. Os lojistas pretendem reforçar os estoques, caprichar nas promoções e, é claro, apostar em experiências para estimular a compra. Outro ponto importante para o ano que vem é a política monetária. Segundo o presidente da CDL, a Selic, que é a taxa de juros, tem previsão de queda para 2026. Isso é muito favorável para o comércio, a notícia da declinação desses juros a partir aí de 2026. Apesar do cenário desafiador, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis aponta que estímulos públicos típicos de anos eleitorais, como o aumento de programas sociais ou incentivos locais, podem trazer algum fôlego temporário para as vendas do comércio local. E também que esse pessoal que vai ser candidato que comece a botar recursos de emendas parlamentares onde a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso ambiente interno para ter uma melhor infraestrutura, para receber melhor qualquer tipo de empresa ou empresário para poder fortalecer o nosso ambiente de negócio. Com o ano eleitoral pela frente, o comércio de Petrópolis deve entrar em 2026 com mais planejamento e cautela. O comportamento do consumidor, o custo do crédito e o cenário político serão decisivos para definir o ritmo das vendas. Eu acredito que o cenário como está hoje, eu acho que vai ser um desafio, sim, para os empresários e nós vamos conseguir, sim, conduzir isso e vencer, né, essas dificuldades que estão acontecendo com muito trabalho, com muita criatividade, né, para que a gente possa continuar incrementando os nossos negócios e nossas vendas. A expectativa é de um 2026 com mais desafios, mas também com oportunidades para quem souber se ajustar ao movimento da economia. Para lojistas e consumidores, acompanhar o cenário político pode fazer toda a diferença. Mas uma coisa que o petropolitano tem é resiliência e esperança. Então, cada vez mais a gente acredita na nossa força econômica, na proximidade, nas vantagens que o município tem, como a proximidade do Rio de Janeiro, como está próximo ao Galeão, como uma das nossas principais vocações, que é o turismo, que é a tecnologia, e a gente precisa cada vez mais e sempre acreditar. Mesmo com um cenário de incertezas, avaliar o momento econômico e manter a confiança do consumidor se torna essencial para o comércio em 2026. Em um ano de muitas mudanças, apostar em transparência, preços justos e boas experiências de compra pode ajudar a garantir o movimento. A gente acredita que a gente vai realmente recuperar totalmente a nossa economia, vamos conseguir levar essas taxas de juros para um patamar que vai ser muito bom para todos, possibilitando que as pessoas possam realmente fazer os empresários possam fazer os seus investimentos e as pessoas possam consumir com segurança. E você vai ver depois do intervalo. Quilombo da Tapera sofre com problemas de acessibilidade. Plano Verão teve participação da população na preparação para o período de fortes chuvas em Petrópolis. Pesquisa mostra a redução do uso da internet por alunos nas escolas. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Na última reportagem sobre o Quilombo da Tapera, falamos sobre os problemas na localidade, muitos deles em decorrência da falta de titulação. Um dos problemas que a comunidade ainda passa é com o transporte. Os moradores da região têm que andar 2 horas para chegar até um ponto de ônibus mais próximo. Hoje a nossa luta, além da nossa titulação,
de um transporte público, né, para a população em si. As condições ruins das vias afetam o acesso a serviços essenciais. Muitos moradores deixam de ir ao médico, à escola ou ao trabalho por não conseguirem completar o caminho. Até o médico mesmo, né? Porque aí não temos aqui dentro do território posto de saúde. Eu desço todo dia no escolar fazer curativo, que aqui não tem transporte, eu desço todo dia no escolar às 7h30 da manhã. Aí vem no 11h30. Fico até no posto esperando o horário do ônibus 11h30 para me subir. Os quilombolas utilizam atualmente um ônibus escolar como transporte. Sem conforto e sem horários regulares, acaba sendo apenas uma solução temporária para um problema que já se arrasta há anos. E por isso, ter um micro-ônibus ou uma van é um dos principais requisitos dos moradores da localidade. Era ser melhor para mim, né? Aí não precisa descer todo dia no escolar e subir, né? Se a senhora perdeu o escolar, como que faz? Qual é a outra alternativa que a senhora tem que Aí eu fico esperando até o escolar 1h. Ontem eu perdi o 11h30, tinha que esperar no posto até 1h para subir. As tentativas para ampliar a acessibilidade na região não foram poucas. Antes, eles falavam que não conseguia colocar transporte público porque a população é pequena. E depois foi a estrada. Vieram e falaram que a estrada era de difícil acesso, que não tinha como colocar esse transporte público, porque corria risco. Aí a CP-Trans veio, olhou tudo e tal, e falou que ia encaminhar. O escolar sobe tranquilamente. Ele subia até antes mesmo, com difícil acesso, o escolar subia. Então, nisso, nós começamos a observar que daria sim para que esse transporte público chegue até a nossa comunidade. O transporte público é um direito básico que deve ser oferecido para todos. Mas no Tapera, a realidade não é essa. Por conta da falta de acesso ao serviço, os quilombolas não conseguem chegar até os espaços públicos, como a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que servem para reivindicar os direitos da comunidade. A Turp Transporte informou que realizou 2 testes na região e está em contato com a CP-Trans, que está em fase de adequações viárias necessárias para a circulação dos ônibus. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que segue com os ajustes finais da sinalização e da pavimentação de alguns pontos, que são necessários para a circulação segura de um micro-ônibus, já que veículos maiores não conseguem completar algumas curvas do percurso. Não tem como sair daqui para estar indo até lá. É muito difícil. A gente tem que andar aqui até para pegar o Cuiabá, né? Tem que andar 2 horas a pé. Se for de carro, é uma viagem, né, que a gente acaba fazendo para ir na cidade, para correr atrás dos nossos direitos. A falta de estrutura volta a aparecer como um dos principais desafios. Sem titulação, sem investimento e, por enquanto, sem transporte, o Tapera segue lutando para ser mais visto. Com foco na resposta e preparação para o período de fortes chuvas em Petrópolis, a Defesa Civil teve participação popular para a formação do Plano de Contingência para o verão 2025-2026. O plano tem apoio de 54 órgãos e visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, ventos fortes e tempestades. As sugestões da população puderam ser enviadas até o dia 12 de novembro. O objetivo do chamado Plano de Contingência para Chuvas Intensas Verão 2025-2026 é integrar a atuação dos órgãos para deixar a situação de Petrópolis mais segura e preparada para o período das fortes chuvas. Lançamos no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil a prévia do Plano de Contingência do Verão, conhecido como Plano Verão, o principal plano de contingência da nossa cidade, para preparar a sociedade para enfrentar o período mais crítico que é a chuva. O Plano Verão estabelece protocolos claros, define a responsabilidade de cada órgão público, lista riscos, descreve o sistema de alerta e orienta a população desde o momento que começa a chover forte. O plano ainda detalha as áreas de maior risco e inclui mapas, setores geotécnicos e um histórico de desastres. Porque lá já consta uma matriz de atividade de responsabilidade com 54 agências. Mas o importante é que você contribua e faça esse plano ficar mais próximo do que a sociedade realmente precisa.
Inclusive, Petrópolis foi uma das 10 cidades selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. A formação integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. Em uma recente entrevista à TV Correio da Manhã, a geóloga da Defesa Civil de Petrópolis, Caroline Dutra, falou sobre a importância do município ter sido selecionado para o curso. É uma atitude que nós aqui em Petrópolis temos tentado desenvolver, que é uma política voltada para adaptação climática. Então, ter sido selecionado diante de várias cidades que foram tentaram se eleger, né, nesse programa, é um grande orgulho, né? A especialista ressaltou não só sobre a política de enfrentamento, mas também sobre a adaptação das mudanças climáticas. Segundo ela, o pensamento na urgência climática tem sido desenvolvido em Petrópolis. Então, nós temos políticas que já são de enfrentamento a esses processos, né, efeitos das mudanças do clima, mas agora nós precisamos focar na agenda de adaptação às mudanças, né, desse clima que afetam tanto aqui em Petrópolis. De acordo com Caroline Dutra, os processos geológicos e hidrológicos de Petrópolis vão acontecer, já que são fenômenos que ocorrem todos os anos por conta das chuvas intensas. A questão é que nós precisamos, a partir dessa certeza de que vão acontecer, traçar estratégias para reduzir os riscos para a população e também traçar estratégias a longo prazo também, né? Planejamento urbano, né, integrado, voltado a proteger a população vulnerável. Apesar da preparação da Defesa Civil para possíveis eventos climáticos, os petropolitanos ainda não se sentem seguros. E depois dessa última tragédia, a gente não se sente seguro em lugar nenhum, porque antes era lugares mais específicos, né, com barranco ou plano onde enchia. Hoje pode ser em qualquer lugar. Simone mora no Alto da Serra desde 1993 e, apesar da doméstica gostar do clima de Petrópolis, as fortes chuvas ainda assustam. A pior que eu peguei foi essa última agora, né? Assim, segurança não tem. Apesar da má chuva, gostar do clima de Petrópolis, mas quando começa a chover muito forte a gente fica preocupado. Para Simone, é impossível esquecer do terror do dia 15 de fevereiro de 2022. E foi traumatizante porque eu vi o barranco caindo e ouvi o barulho, eu não vou esquecer nunca mais. É horrível. E assim, mas eu segura, não me sinto. A cuidadora Maria das Graças Rodrigues tem dificuldade para dormir em dias de chuva devido ao medo. Ajeita a casa, coloca muro de contenção. Eu não me sinto seguro, não. Nem durmo à noite, às vezes, porque eu tenho medo. Segundo Fábio Nardi, é possível ver melhorias em relação à prevenção de deslizamentos no centro de Petrópolis, mas também é preciso pensar nos bairros, onde estão a maior parte das pessoas que possuem um poder aquisitivo menor. Eu não me sinto seguro, na verdade, não. Me sinto porque a gente tem que pensar nos bairros, né, na população menos privilegiada, que tem que, às vezes, ir morar num local que não tem tanta segurança, não tem uma contenção, né? Então, assim, de forma geral, eu acho que precisa rever muita coisa. Uma pesquisa nacional revelou que mais de 80% dos estudantes passaram a prestar atenção nas aulas, ou pelo menos mais atenção, após a proibição no uso de celulares. Aqui em Petrópolis, a escola americana já aplica essa regra há anos. E após uma visita à unidade, foi possível conversar com os alunos e com a diretora para entender como essa decisão impacta o desempenho e o comportamento dos estudantes nas salas de aula. De acordo com os dados divulgados pela Frente Parlamentar da Educação, 88% dos alunos do ensino fundamental afirmam que ficaram mais concentrados quando o celular saiu de cena. No ensino médio, o índice é de 70%. Além disso, professores relatam redução significativa de casos de cyberbullying e interrupções em sala. Mesmo antes da pesquisa mostrar a queda no uso da internet nas escolas, aqui os celulares já eram proibidos. Os educadores acreditam que a medida é necessária e contribui para melhorar o desempenho no ensino.
A diretora contou que jamais cogitou que celulares fossem permitidos na instituição. Além disso, deixa claro que o uso da internet traz não só benefícios, mas também desafios. As crianças e as famílias precisam, na medida do que conseguirem, substituir as telas pelos abraços, pelos momentos significativos em família, pelos grandes jantares em família quando as crianças estão no seu convívio familiar. Os alunos também afirmaram que o uso do celular durante as aulas provoca falta de atenção e prejudica a absorção do conteúdo. Eu acho que sim, que atrapalha porque você pode não se concentrar, vai ficar vendo vídeo, vai ficar jogando e você não vai prestar atenção na aula para uma prova, você não vai conseguir responder direito. Isso livra um pouco do, o que eu poderia dizer, de preocupação. Você pensar, não, vou ter que sair daqui, vou pegar meu celular, vou ir para lá. Não, você só fica concentrado um pouco mais na aula. Ainda segundo a pesquisa nacional, 30% dos estudantes relatam sentir mais ansiedade sem o aparelho e 44% dizem sentir mais tédio nos intervalos. Entre os alunos da escola americana, no entanto, é mais divertido ocupar o recreio com jogos, conversas e atividades esportivas. A hora do recreio é um momento que a gente tem para poder conversar com nossos amigos, brincar, as coisas assim. Só que aí, quando a gente está no celular, a gente não conversa com eles, a gente só fica prestando atenção no joguinho ali, se a gente vai ganhar, se vai perder. A diretora reforçou que o objetivo não é demonizar a tecnologia, mas ensinar o uso responsável. A escola usa tablets e computadores de forma pedagógica e sempre com supervisão. Mas isso não quer dizer que eles tenham pesquisa aberta em Google. Não é isso, né? Nós temos aulas obrigatórias de coding. Quando eles são mais novos, eles têm uma atividade em makerspace, quer dizer, a tecnologia está sempre introduzida, mas de uma forma educacional no cotidiano deles. Para a coordenadora pedagógica da unidade, qualquer aparato tecnológico que atrapalhe a interação entre os alunos pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades que eles precisam adquirir ao longo da vida. Eu sou radicalmente contra o uso de celulares e, enfim, qualquer tipo de aparato tecnológico que eles possam ficar em contato uns com os outros durante o ambiente escolar. Porque eu acredito que aqui não é o momento e nem a hora para isso. Assim, eles precisam socializar, conversar, olhar nos olhos uns dos outros, aprender a gerenciar os conflitos. Com resultados positivos na escola e dados nacionais que reforçam os efeitos da medida, o debate sobre o uso de celulares nas salas de aula deve continuar. Por aqui, o exemplo da escola americana mostra que limitar o aparelho pode ser um caminho para mais foco, menos conflitos e melhor convivência escolar. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis intensifica ações de proteção às mulheres vítimas de violência. Casal petropolitano troca a rotina pela estrada e cruzam o Oriente Médio a bordo de um motorhome. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A violência contra a mulher continua sendo uma realidade preocupante em Petrópolis. A cidade reúne serviços como o CRAM, o NIAM, a Sala Lilás e a Patrulha Marinha da Penha, que atuam desde o acolhimento psicológico até a fiscalização das medidas protetivas. Mas, mesmo com uma rede estruturada, os números seguem altos e a subnotificação ainda é um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes que lidam diariamente com esses casos. Quase 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência doméstica ou sexual ao longo da vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em Petrópolis, os números também preocupam. Até novembro deste ano, já foram registradas 160 denúncias e 818 violações, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. O primeiro atendimento às vítimas na cidade normalmente acontece no Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, que funciona dentro da delegacia. Onde nós temos policiais femininas, especializadas nesse acolhimento, nesse atendimento, um lugar também seguro para a mulher dar um basta para esse tipo de situação, porque enquanto a mulher fica no silêncio, ela não consegue romper com o ciclo.
Dentro do núcleo, a mulher é atendida por profissionais especializados e recebe orientação jurídica inicial, além dos encaminhamentos quando necessário. Vamos estar fazendo o registro criminal, pedir a medida protetiva e fazer os encaminhamentos, tanto para o CRAM, né, se também passou pela questão da violência sexual, fazer o encaminhamento para a rede hospitalar, né, para analisar a questão do preventivo, né, e dando o encaminhamento também que já é gerada a medida protetiva. Então, ela sai com a cópia desse registro, né, e com esses encaminhamentos para esses órgãos públicos. Além disso, o núcleo conta com profissionais capacitados para lidar com situações de violência de gênero. Violência, ela tem este lugar que é o não, né? E aqui nós vamos estar fazendo todo esse suporte para ele responder criminalmente. E a mulher trabalhar internamente o que ela, né, quer e se resgatar a autoestima. O aumento das denúncias é perceptível, especialmente nos casos de violência sexual, psicológica e ameaças, que seguem entre os registros mais frequentes. Nos casos mais graves, o NIAN trabalha junto ao plantão policial para agilizar medidas protetivas e garantir segurança imediata. A forma que tanto tem um aplicativo, né, da Delegacia da Polícia Civil, existe da Polícia Militar também. As mulheres também podem estar fazendo a solicitação de medida protetiva no site do TJ. Né? E com o registro realizado de forma online, houve um aumento, porque as pessoas dentro das suas casas acabam fazendo seus registros. Depois dessa primeira etapa policial, muitas mulheres são direcionadas ao CRAM, o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, onde o acolhimento passa a ser ampliado, com acompanhamento psicológico, social e jurídico durante todo o processo de rompimento da violência. Mesmo sem função policial, trabalha de forma integrada com as delegacias, que fazem encaminhamentos frequentes. Toda mulher que faz o registro de violência nas delegacias, na 105 e na 106, Retiro e Itaipava, eles encaminham para nós uma vez por semana, o NIAN e o NUAN, respectivamente. E nós fazemos uma busca ativa, telefonamos para todas as mulheres. O atendimento começa com a escuta qualificada, orientação e criação de um plano de acompanhamento para cada vítima, respeitando o tempo e a realidade de cada mulher. Nós oferecemos, você está precisando de atendimento com uma psicóloga, você está precisando de encaminhamento para a parte jurídica, né, para dar encaminhamento ao processo, saber sobre as medidas protetivas de urgência. Então, as delegacias mandam para a gente e nós buscamos elas, mas nem todas vêm. A procura pelo CRAM aumentou ao longo do ano, mas ainda representa apenas uma parte dos casos reais, com média de 90 atendimentos por mês. O medo, a dependência financeira e a falta de conhecimento sobre onde buscar ajuda ainda afastam muitas vítimas. Às vezes é fazer com que a mulher entenda que ela está sofrendo violência doméstica, porque nem sempre ela é agredida fisicamente. Então, a gente tem que explicar para ela que é uma violência psicológica, uma violência patrimonial. A ordem da secretária e do prefeito é não deixar que essa mulher fique só no primeiro atendimento. A gente tem que tentar acolher e até o final ela conseguir resgatar a autoestima e não precisar mais conviver com esse agressor. A violência pode ser física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual e muitas vezes começa dentro de casa. Por isso, cada etapa desse atendimento é essencial para proteger, orientar e fortalecer a mulher que decide pedir ajuda. Depois do acompanhamento psicossocial, muitos casos seguem para a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, que é responsável por fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas emitidas pela Justiça. É a fase em que a proteção deixa o papel e a mulher passa a ser monitorada diariamente. A Maria da Penha ela só vai atuar depois que essa mulher é conduzida para a delegacia, é feito o registro de ocorrência e esse registro vai para o fórum, né, da violência contra a mulher e ali é deferida a medida protetiva. Quando ela retorna para a gente, após o deferimento dessa medida protetiva, é que a Patrulha Maria da Penha atua. O atendimento pela Patrulha Maria da Penha é contínuo. As mulheres monitoradas recebem visitas e orientações constantes para reforçar a prevenção. Só neste ano, de janeiro a setembro, foram 1.361 mulheres atendidas em Petrópolis, uma média de 2 a 3 por dia. No nosso caso, são 2 policiais por dia, de segunda a sábado, de 8 às 18. De lá para cá, após término de pandemia, os números só crescem, porque como o trabalho está sendo
eficaz e eficiente, as mulheres tendem a denunciar cada vez mais. Para fortalecer a autonomia das vítimas, a patrulha também oferece aulas de defesa pessoal. E esse trabalho ganhou ainda mais importância depois que o governo do estado sancionou a lei que autoriza o uso de spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa. O produto, com concentração máxima de 20%, agora pode ser adquirido legalmente por maiores de 18 anos e com autorização dos responsáveis por jovens a partir de 16 anos. É dentro desse contexto que o batalhão faz questão de reforçar a importância das aulas, que ajudam a aumentar a sensação de segurança e orientar as mulheres sobre como agir em situações de risco. Então, toda segunda, quarta e sexta, a gente tem aula para crianças de 8 a 12 anos, de jiu-jitsu, de 9 às 10, e de 14h30 às 15h30, e de 15h30 às 16h30, qualquer mulher que vir aqui para o 26 vai ter aula de defesa pessoal para aprender a se defender, toda segunda, quarta e sexta. Vale destacar que a responsabilidade pela agressão nunca é da vítima. A falta de apoio, o medo e o julgamento ainda fazem com que muitas mulheres se calem, mas os órgãos de proteção reforçam que nenhuma atitude da mulher justifica a violência. Uma mulher, quando sofre agressão, ela tem que ter consciência de que nunca é culpa da vítima, seja qual for o tipo de violência, física, emocional, psicológica e financeira. Nunca é culpa da vítima. Conhecer os próprios direitos é fundamental para que a mulher rompa o ciclo da violência e saiba como buscar ajuda. Além do registro de ocorrência, a Lei Maria da Penha garante mecanismos de proteção que podem ser acionados a qualquer momento, contando com atendimento profissional 24 horas por dia para o registro da denúncia. Medidas protetivas de urgência, um atendimento policial prioritário e especializado. Ela tem direito de relatar os fatos sem a presença do agressor e ser devidamente orientada sobre todos os procedimentos. Para Graciele, sem uma delegacia especializada, muitos desses casos enfrentam dificuldades no andamento jurídico e na coleta de provas. Na prática, uma DEAN oferecia um atendimento mais rápido, sensível e técnico no momento da denúncia. Hoje, uma das grandes falhas é a falta de profissionais capacitados, a demora nos registros, que causa uma subnotificação. Ou seja, mulheres que muitas vezes têm medo e sentem frágeis para oferecer uma denúncia. Apesar de toda essa estrutura, a rede reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher depende também da denúncia. Qualquer suspeita pode ser informada pelos telefones 190, 180 ou diretamente nos serviços da cidade. O pedido de ajuda é o primeiro passo para quebrar o ciclo da violência. Um casal de Petrópolis decidiu realizar um sonho antigo: cair na estrada e conhecer o mundo sobre 4 rodas. Já são quase 2 anos de viagens, 23 países percorridos e mais de 40 mil quilômetros rodados a bordo de um motorhome de 1988. A jornada, que passou por países como Turquia, Arábia Saudita e Iraque, agora segue pela lendária Rota da Seda rumo à Ásia Central. A bordo de um motorhome adaptado com placas solares e reservatório de água ampliado, Ana Borges e José Joaquim transformaram o desejo de viajar em um novo estilo de vida. Dessa forma, vivem uma experiência que vai além das viagens convencionais, muitas vezes limitadas pelo tempo e pela rotina. Você está sempre aberto ao improviso, a mudar, a viver realmente o que é aquela cultura, o que é aquele país, sabe? Ter relações com as pessoas, conhecer as pessoas, conviver sem aquele estresse de ter que terminar porque tem outra coisa para fazer depois. Da região serrana para o Oriente Médio, o casal partiu sem prazo para voltar e descobriu que viver na estrada é também um exercício de desapego e autoconhecimento. Entre uma parada e outra, desertos, fronteiras e regiões históricas, o casal compartilha nas redes sociais curiosidades culturais, paisagens e os sentimentos que surgem no dia a dia, já que vivem uma rotina compartilhada de um jeito inusitado e fora do comum. O que eu posso dizer que do nosso relacionamento melhorou bastante porque a gente está 24 horas no mesmo lugar, né? E a gente fala uma coisa muito legal que é o seguinte:
o espaço é pequeno, mas o quintal é gigante. Então a gente está muito mais, no dia a dia, a gente está mais no quintal do que no próprio motorhome. Atualmente, o projeto Jovens há Mais Tempo é mais do que uma jornada de motorhome. É um manifesto sobre o tempo, coragem e liberdade. E para quem acompanha de perto, a história do casal mostra que nunca é tarde para começar um novo caminho, mesmo que ele passe por desertos, montanhas e antigas rotas da história. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br, ou as nossas redes sociais, como a TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma ótima noite e um ótimo ano. TVC, a TV do Correio da Manhã.